Bom dia, oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. E na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre o nosso assunto do oitavo ano, que é primeiro reinado, nosso primeiro assunto, tá? No vídeo anterior, nós já tivemos um vídeo de boas-vindas e um vídeo de independência do Brasil. Nesse vídeo de independência do Brasil, eu expliquei para vocês todo o processo de independência e agora eu vou falar sobre o que aconteceu após esse processo de independência. O momento que vem após o ano de 1822, o momento que vem após a independência do Brasil é chamado de primeiro reinado. Lembrem-se sempre da linha do tempo, tá? A história do Brasil, ela é dividida em 3 fases. Nós estamos estudando a segunda fase, que é o Brasil Império, e dentro do Brasil Império nós vamos estudar primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. Mas agora vamos ao primeiro reinado. Bom, dentro do primeiro reinado, nós vamos passar por alguns tópicos importantes. O primeiro tópico é como foi a reação de Portugal a essa independência. Segundo tópico, a Constituição de 1824. Terceiro tópico, a situação dos indígenas após a Constituição de 1824 e a situação dos escravizados após a Constituição de 1824. Então, são esses 4 assuntos que eu vou tratar na aula de hoje. Hoje não vai ser a nossa única aula de primeiro reinado, são só as ideias iniciais. E aí, nas outras aulas, nós vamos trabalhar mais coisas que aconteceram no primeiro reinado. Tudo bem? Bom, então vamos ao nosso primeiro tópico. O primeiro tópico é a reação de Portugal, tá? Como foi que Portugal reagiu à nossa independência? Primeiro de tudo, só para deixar bem claro, gente, nós estamos no momento em que o Dom Pedro vai proclamar a independência do Brasil. É o momento em que a gente vai se livrar de Portugal, vamos ser livres, independentes. E aí o Dom Pedro vai ser o nosso rei, tá? Ele vai continuar com a gente sendo o nosso imperador. Ele vai ser imperador durante 9 anos. Aí tá. Portugal não vai reconhecer a independência logo de cara. Inclusive, um dos primeiros países a reconhecer a nossa independência é os Estados Unidos. Portugal só vai reconhecer a independência mediante o pagamento de um valor de 2 milhões de libras esterlinas, certo? Então, a nossa independência vai ser reconhecida primeiro pelos Estados Unidos e Portugal só vai reconhecer quando for paga para isso. Tá? O segundo tópico importante é a nossa Constituição. Gente, como eu estava falando para os meninos do presencial, a Constituição de 1824 é a nossa primeira Constituição. E qual é a característica que eu quero que você grave dessa Constituição? É que essa Constituição ela vai instituir no Brasil 4 poderes, tá? Se você for parar para pensar, a nossa forma de governo hoje tem 3 poderes, que é o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Na época do Dom Pedro, eram 4 poderes. E qual era esse quarto poder? Era o poder moderador, que era um poder exercido só pelo Dom Pedro e que dava a ele o direito de interferir nos outros poderes. Um absurdo, gente, mas isso acontecia. O Dom Pedro, ele governava de maneira absoluta e ninguém podia questionar ele, certo? Ele vai se mostrar um governante autoritário. Essa é a principal característica da nossa Constituição, da nossa primeira Constituição. Para quem não sabe, uma Constituição é o conjunto de leis de um país. Todo país tem sua Constituição. E nessa época em que as colônias estavam ficando independentes, elas estavam ficando independentes e fazendo as suas primeiras constituições. Aconteceu isso com os Estados Unidos, aconteceu isso com o Brasil, com todos os países, tá? Outras características importantes da Constituição de 1824 são que essa Constituição estabeleceu que o catolicismo era a religião oficial do Império, estabeleceu que somente homens que tivessem uma renda de mais de 100 mil réis poderiam votar, ou seja, mulheres não votavam, nem homens mais pobres votavam. Era uma época muito injusta, gente, mas era isso, tá? Era isso que estava na nossa Constituição. O terceiro tópico que eu falei que eu ia trabalhar com vocês é a questão dos indígenas. Qual foi a situação dos indígenas no pós-independência? Bom, se a gente for parar para pensar, para refletir, a independência ela é algo positivo, porque ela está libertando o Brasil de uma prisão que ele tinha junto a Portugal. Então, todo mundo esperava que fosse trazer melhorias para o Brasil. A independência até trouxe melhorias, mas não trouxe melhorias para todos os grupos, certo?
como foi o caso dos indígenas. Os indígenas brasileiros, eles continuaram sendo considerados não cidadãos. No livro de vocês, nessa parte que fala dos indígenas no Brasil, vocês vão ver que o livro de vocês fala sobre um tal de José Bonifácio. Quem é o José Bonifácio? José Bonifácio era um político da época e, na visão dele, o que deveria acontecer? Ele achava que os indígenas deveriam ser civilizados, que eles deveriam ser ensinados sobre os valores europeus, os costumes europeus, e assim eles iam sendo inseridos na sociedade aos poucos. E essa é uma visão muito preconceituosa. A gente não pode pensar que a gente pode civilizar uma outra cultura, isso não existe. Não existe ninguém civilizar o outro, tá? Não existe uma cultura superior, uma cultura inferior, isso não existe, mas era essa a visão dos portugueses, dos europeus na época, certo? O José Bonifácio também até propunha que os indígenas se casassem com brancos, né, para poder se misturar e eles acabarem desaparecendo na sociedade brasileira. Tem que pensar a sociedade dessa época como uma sociedade preconceituosa, tá? E que queria apagar a imagem dos indígenas da história do Brasil. Outro tópico que eu falei que eu ia trabalhar com vocês, que também é parecido com essa parte dos indígenas, é a questão dos africanos, dos escravizados. Qual era a situação deles? Os escravizados, eles viviam uma exploração no seu trabalho, não era isso? Eles trabalhavam e não recebiam nada por isso. Imaginou-se que após a independência, essa abolição da escravidão fosse acontecer, que a escravidão fosse parar de existir, como foi o caso do Haiti. Lembra que o Haiti ele foi um caso muito diferente na América. O Haiti, primeiro ele fez a libertação dos escravos e depois ele fez a independência. O Haiti muito revolucionário. O Brasil não. O Brasil fez independência, mas não aboliu a escravidão. Por que essa escravidão não foi abolida? Principalmente por causa dos fazendeiros. Os fazendeiros não queriam perder a mão de obra, os grandes proprietários rurais. Então, eles ficavam pressionando para a escravidão nunca ser abolida, certo? Então, acabou que os escravos se mantiveram escravos, os indígenas se mantiveram sofrendo preconceito na sociedade brasileira e nenhum desses grupos foi citado na Constituição de 1824, digamos assim, foi citado como cidadão. Eles não tinham direito de participação política, tá? Ninguém fez nada pelos indígenas e ninguém fez nada pelos escravos. Os escravos só vão conseguir lá na frente a sua abolição da escravidão no ano de 1888 e os indígenas só vão conseguir também mais lá na frente os seus direitos, a terra e tudo mais, que é um direito que até hoje eles lutam. Então é isso, pessoal. Deem uma lida no livro de vocês. Não tem como eu falar tudo nessa videoaula, para não ficar muito longa, mas deem uma lida nas primeiras páginas, na parte que fala sobre Constituição, na parte que fala sobre os indígenas e na parte que fala sobre os africanos. Eu vou deixar na plataforma qual é a atividade do livro que é para fazer. Essa atividade vai ser corrigida durante uma aula no Meet, tá bem? Um beijo, até a próxima aula.